Boa noite, amigos. 7h05, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa e o Prates já deve estar emocionado só de ouvir essa característica. Tem simplesmente 45 anos. Já estou vendo lá o Luiz Carlos Prates, vai entrar lá, está em Florianópolis, imagino eu, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E Luiz Carlos Prates, do auge do seu improviso, né, e da sua irreverência, num 2-0 do Internacional em 1975, 7 de dezembro de 75, simplesmente mandou os cariocas para casa. Vão para casa, cariocas. E isso entrou para a história. Mas não é só isso, né? O Prates foi um grande narrador das rádios Guaíba, Gaúcha, Difusora, se não estou enganado. Eu estou falando de improviso, que eu estou com 60 e o Prates com 80. Então, nós somos bem distintos nas nossas respectivas estadas em rádio, televisão, embora o Prates esteja como um guri. E estou recebendo aqui também dois ilustres convidados, o doutor Pedro Alfonsin e o doutor Paulo Calef, que são, eu fiquei sabendo aqui, né, amigos desde a infância, né? Então, está todo mundo em casa aqui. E daqui a pouco nós vamos ouvir também um setorista do Fluminense. Mas, Prates, satisfação em rever o amigo. Eu sei que você, depois do futebol, percorreu outros caminhos ainda mais nobres, comentando em grandes emissoras de televisão. Não que o futebol não seja nobre, mas estou dizendo tendo que captar outras necessidades. Tudo certo, Prates? Satisfação em ter um amigo aqui conosco no Cadeira Cativa. Grande Rec, eu me sinto extremamente feliz em estar aqui contigo, com os meus amigos todos que estão aí no estúdio, todos os nossos telespectadores, gente boa, me sinto em casa. Tenho essa pretensão, esse atrevimento. De sorte que participo do programa contigo, te ouvindo e respondendo aquilo que me for trazido como um questionamento. Estamos aí, estamos na área. Aquele jogo que entrou para a história do futebol brasileiro, o Internacional era o desafiante, né? Porque o Fluminense tinha Rivelino, Caju, Carlos Alberto Torres e outros que tais. Então, a emoção, 95% era via rádio, né? As pessoas nem todas as pessoas tinham um aparelho de televisão em casa, né, Prates? É verdade. E tu sabes que, naquele momento, o time do Fluminense era considerado a máquina. A máquina. Não máquina tricolor. Maracanã. Todos os prognósticos apontavam o Fluminense como vencedor. E eu sempre entendi que o fator local, paradoxalmente, diante do entendimento de muitos, o fator local não é exatamente aquilo que mais motiva e decide. Se o fosse, o Brasil teria vencido as 2 Copas do Mundo realizadas aqui no Brasil. E o Brasil perdeu de modo vexatório, tomou 7-1 da Alemanha na última Copa, aqui dentro de casa. Então, o fator local é meramente simbólico. É uma crença daqueles que não entendem que o futebol se decide com alma, coração e vida. Quando o time entra em campo, do goleiro ao ponta esquerda, quando o time entra motivado, sem olhar para o lado, porque o fator local, ele é absolutamente insignificante. As dimensões do campo são as mesmas, a bola tem o mesmo peso, as regras do jogo são por igual aplicadas pelo árbitro, que é um camarada neutro, a torcida não joga, a torcida pode até atrapalhar, de modo que, meu querido Rec, o Internacional ganhou do Maracanã naquela tarde inesquecível, porque simplesmente entrou em campo para enfrentar um adversário, sabendo que são 11 contra 11, o fator local não decide, e quando se entra para enfiar a perna na bola dividida, com alma, coração e vida, a vitória fica, muito pertinho. Prates, agora é comum, os jornalistas estão quase todos se identificando. Na época de vocês, ninguém se identificava, né? A vibração era para os dois lados e o torcedor ficava medindo pelo grito de gol, pelo tamanho da narrativa, para ver se descobria o time do coração do artista, né? Mas, Rec, é o seguinte, naquele tempo, naquele momento, as emissoras de rádio eram locais. Você narrava para a sua terra. Tínhamos a onda curta, que já complicava muito e tal, mas era uma coisa local. Hoje, as grandes emissoras, elas são nacionais.
Você pega uma emissora do Rio ou de São Paulo e ela tem, não vou dizer repetidoras, mas filiais por todo o Brasil. Então, o narrador hoje, o narrador tem que respeitar a torcida adversária. Dia desses eu ouvi por uma dessas emissoras aqui em Florianópolis, um gol, aliás, este jogo do Internacional com o Fluminense, o gol do Internacional foi como se fosse um gol contra do Fluminense. Pô, isso aí, para todo o Brasil ouvir, não é interessante. Então, os tempos mudaram, meu querido amigo. Muito bem. Prates, o que você faz aí para ficar tão conservado assim, né? Vai fazer 81 em janeiro, né? Mas bate, vai ser feriado municipal. Olha, meu amigo, eu penso, e eu sempre digo isso nas minhas colunas, nos meus comentários, que nós temos que ter um propósito na vida, isto é, uma causa por que lutar, não necessariamente, e até bem secundariamente, pelo dinheiro. Eu costumo dizer que quem trabalha só pelo dinheiro, ganhe o que ganhar, será sempre mal pago. Nós temos que ter uma causa por que lutar. Esta causa não nos envelhece, pelo contrário, nos mantém ativos, mas infelizmente é para poucos. As pessoas suspiram pela aposentadoria e vão descobrir depois que a aposentadoria nos encurta o caminho para o ponto final. E eu penso que ninguém quer saber do ponto final. Muito legal. Você está acompanhando o futebol nosso aqui de perto, Prates? Claro que sim, mas imagina, a dupla Grenal é permanente em quem nasceu no Rio Grande. Isso é verdade. Sabe que nós vamos fazer uma homenagem para ti, nós vamos tentar casar a imagem com o som aí da época do gol do Carpe. Foi do gol do Carpegiani que você mandou os cariocas para casa, né, o Prates? Vamos que vamos, né? Fazer o quê? É a história. Você estava preparado para dizer isso ou veio no improviso? Não, foi absolutamente no improviso. Eu entrava em campo sempre, de uma feita, o Internacional entrou em campo para um jogo contra o São Paulo, se estou bem lembrado, e eu narrava pela Gaúcha naquele momento. Quando o Internacional entrou em campo, eu disse, não ganha o jogo. Aí o Valtair Santos, que era o repórter, me perguntou, mas por que não ganha o jogo? Não ganha o jogo pelo modo de entrar em campo. Porque naquele momento, os times, naquela época, os times entravam em campo meio que troteando. Aquela coisa meio corrida para dentro do campo. Hoje não, hoje entram de mão dada, olhando para o céu e tal. O Internacional entrou meio que caminhando. Eu digo, não ganha o jogo. Não ganhou o jogo. Porque nós temos que entrar em campo, no campo da vida, mas olha, motivados para uma final de campeonato. Mas não é bem assim. E por isso o futebol brasileiro está na crise porque passa hoje. Por quê? Porque virou muito profissional. Isto é, os caras estão jogando pelo contrato. Não põe a perna na bola dividida, porque isso os coloca em risco. Então, a partir daí, dá nisso que anda por aí. O Brasil potencialmente potencia a capacidade de vir a ser. Potencialmente, o Brasil é o melhor do mundo, mas está aí fora da vitrina, porque os caras não estão enfiando a perna na bola dividida. Mas eles querem o contrato com a Europa. Chegaram na Europa, quando voltam para a seleção brasileira, eles se poupam. Vamos ver, então, aquele gol? Vamos ver. Lula o primeiro, Carpegiani o segundo. Vamos que vamos. Falcão tentou na área para Paulo César, entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde esteja a decisão, ninguém mais ganha do Internacional em 75. Calem a boca, vão pra casa, cariocas, vão pra casa e metam a viola no saco. Onde está a máquina? No Beira-Rio, em Porto Alegre. Paulo César fez 2-0. Há 30 minutos de jogo no segundo tempo. A decisão há de ser colorada. O Cristo Redentor sorri para a vitória gaúcha no Maracanã. Ficamos vendo a imagem, né? Mas foi um gol antológico, né? Uma meia-rua no Silveira e o gol do Carpegiani. Você estava na Gaúcha naquela época, né? Estava na Gaúcha. O Haroldo estava há um ano
no Rio Grande do Sul. Você fez a semifinal e o Haroldo fez a final contra o Cruzeiro. Eu, quando voltei da Copa de 74, fiquei pouco tempo na Gaúcha, saí e na minha saída, o Haroldo veio, não me lembro se ele estava no Paraná ou em Minas Gerais, Itatiaia. veio para o Rio Grande e ficou até hoje. Então tá, Prates, a vida tá boa aí, você está escrevendo num blog... Eu estou em emissoras de rádio por todo o interior, jornais, muitos jornais pelo interior, estou fazendo televisão na RBA TV e faço palestras, claro, e no meu site, no Instagram, Luiz Carlos Prates Oficial. Então, meu amigo, estou diariamente trabalhando hoje mais do que trabalhava no passado. No passado estava até uma moleza perto de hoje. Prates, amanhã, no Beira-Rio, com 50 mil pessoas, o que você acha? Aquilo que eu já te disse, o fator local é meramente uma circunstância. Se o Internacional entrar em campo achando que porque tem torcida por perto vai ser mais fácil, não vai ser fácil. Nós temos dois times muito equivalentes, nos altos e baixos. Internacional e Fluminense são absolutamente semelhantes nos altos e baixos. Ora, a partir daí, para os que acreditam que fator local é uma acomodação para quem joga em casa e um desafio para quem vem de fora, então que o Internacional entre em campo com aquela história que eu já falei aqui, alma, coração e vida. Sem essa de, porque 0-0 no primeiro tempo, dá para ganhar no segundo tempo, negativo. Este jogo, aliás, eu costumo dizer, toda vez que eu entro em vestiários de equipes de futebol para palestra, eu digo, é proibido tomar gol nos 5 primeiros minutos, como é proibido tomar gol nos primeiros 5 minutos e tomar gol nos últimos 5 minutos. Isso é uma falta de respeito, é uma desatenção que não pode ser aceita. Porque no futebol brasileiro a coisa está muito psicologizada, sabe? O time entra em campo de qualquer jeito, o treinador é demitido. Nega peteca. O treinador não pode ser demitido depois de 3 ou 4 derrotas eventuais, porque ele foi contratado por ser competente. E os jogadores dentro de campo vão ser relevados, vão ser tratados como filhinhos de mamãe, é o que está acontecendo, com o aval das torcidas especialmente. Valeu, Prates, um grande abraço. Tchau, querido, um abraço para ti, bom programa e vamos que vamos. Disponha da gente também. Luiz Carlos Prates até tem uma explicação para não colocar a imagem, porque o YouTube ele é imprevisível. Daqui a pouco ele derruba a transmissão e aí nós, como disse o Prates, que estamos transmitindo para o mundo inteiro, perdemos o restante do programa, né? Ou tem que entrar com recurso, com os DataVene aqui, para botar a imagem de volta. Já estamos com Carlos Blois, espero não errar. É Blois com I ou Blois? Tudo bom, Carlos? Tudo bem, acertou o mais difícil, que era Blois, mas errou o primeiro, que é Caio. Mas tá tudo certo. Caio. É um prazer. Caio Blois, tá bem. Jornalista do portal Trivela, fala com a gente aqui sobre Internacional e Fluminense. Nós temos aqui no estúdio também o doutor Pedro Alfonsin e o doutor Paulo Calef, ex-vice de futebol do Grêmio e é conselheiro do Grêmio, né? Ele saiu do futebol, mas continua firme na paçoca e há quem diga que vai ser candidato na próxima eleição. Já dá uma cutucada nele de cara aqui para a gente começar a introduzir outros assuntos. Fluminense já está definido, você que sabe tudo, ou o homem é um Kinder Ovo, sempre pode ter alguma coisa diferente dentro, o nosso Fernando Diniz? Kinder Ovo é uma boa definição. Boa noite a todos. Boa noite. Que estão aqui, todos que estão nos vendo. Ainda não definiu, o treinamento de hoje no CT do Grêmio não definiu a escalação. O Diniz testou o time com a volta do Alexander ao time titular, como foi na decisão do estadual, na vitória sobre o Flamengo por 4-1 e também na goleada sobre o River Plate por 5-1. As grandes atuações do Fluminense nessa temporada, mas também testou o time com o Ganso na vaga dele e o John Kennedy mantido no ataque. Testou também com Alexander e John Kennedy, testou também com Ganso e Alexander, com Ganso e John Kennedy. Então, o treinamento foi fechado para a imprensa, a gente não ficou sabendo, não viu tudo o que aconteceu por lá, mas o que a gente está sabendo até aqui é que a dúvida persiste na cabeça dele. Não sabemos se é uma dúvida ou só uma tentativa de tentar deixar só para a hora do jogo para não facilitar a vida do Kudê.
Caio, o Internacional surpreendeu no Rio. O Internacional foi mais do que vocês imaginavam. O Inter perdeu a grande chance de matar. Quem perdeu a chance de matar foi o Fluminense, porque contava 1-0, podia ter feito 2, e o goleiro do Internacional, o Rocher, fez uma defesa brilhante no chão, né? Aliás, tem uma agilidade interessante o goleiro do Internacional. Que leitura vocês fizeram? Porque, para nós, um pouco à distância aqui, parecia que havia já um favoritismo até bem elevado do Fluminense. Tinha sites como Chance de Gol que colocavam o Fluminense com 74%. As odds das casas de apostas chegavam a dar 2-1 em algumas delas. Na KTO dava quase isso, em favor do Fluminense. O Keno chegou a dizer, e até aquilo ali deu dupla interpretação. Eu tentei meio que interpretar por um outro viés o que disse o Keno. Nós temos que fazer 2 ou 3, porque senão lá é muito complicado. Então ele deve estar sem dormir, porque não conseguiu fazer nenhum de diferença. Que leitura dá para fazer desse bojo de coisas que eu falei aí, Caio? Desculpe a gafe inicial, Caio. Sem problema. Bom, a leitura da partida é que, pelo que o jogo se apresentou, para o Fluminense ficou justo o empate. O Fluminense conseguiu arrancar um empate em casa com 1 a menos. Claro que o Internacional é um time muito forte. No Rio de Janeiro, antes do jogo, não havia um favoritismo exacerbado do Fluminense, mas sim um confronto nacional é sempre mais difícil nesse tipo de competição. Você enfrenta um time que recebe uma torcida muito forte, que já tem uma torcida grande fora do seu estado. No Rio de Janeiro existem até vários polos de colorados, existem muitos torcedores, sejam gaúchos ou não, do Inter e do Grêmio também. Então, era um favoritismo mais para o jogo no Maracanã, porque o Fluminense não perde no Maracanã há muito tempo para um time de fora do Rio de Janeiro. Só perdeu clássicos nesse ano, e a última derrota foi em 2022 para o América Mineiro, que também estava com -1 o Fluminense. 11 contra 11 é mais tempo ainda que o Fluminense não perdia em casa. Então, acredito que, principalmente ali para as casas de apostas, se justifica muito mais pelo fator casa do Fluminense. O Keno, acho que quis dizer a mesma coisa. Ele quis dizer que o Fluminense tinha que fazer parte dele em casa, porque o Internacional também é um time muito forte nos seus domínios aqui no Beira-Rio. Então, seria e vai ser um jogo muito duro para o Fluminense. Acho que hoje, se não existe vantagem no placar, o Inter tem uma vantagem de jogar em casa com a sua torcida apoiando, fazendo pressão, conhece melhor o estádio, claro, joga num estádio que tem um gramado excelente, que vai permitir um jogo, acredito, até melhor do que o primeiro jogo no Maracanã. Então eu acho que é um jogo muito aberto. A leitura que eu faço do confronto é que não tem nada definido, que é uma leitura até fácil, né? A gente que está aqui para dar opinião, dar esse tipo de opinião, fica até feio, mas eu acho que realmente não tem favorito, e eu pesaria um pouquinho a balança para o lado internacional pelo fator casa. Mas o jogo, antes do jogo, os Fluminense esperava sair com uma vitória do Maracanã, claro, como saiu nos outros jogos da Libertadores de mata-mata, não esperava sair com empate, mas para o que o jogo apresentou, com um jogador a menos, desde o final do primeiro tempo, jogou quase 60 minutos com um jogador a menos, o 2-2 ficou bom, ficou barato, ficou bom para o Fluminense, dentro do que se apresentava, e agora decidir a vida aqui é o que restou para o Fluminense, mas na minha humilde opinião, eu acho que o Inter tem um pouco mais de favoritismo para esse jogo por conta do fator casa, de ser muito forte aqui no Beira-Rio. Tu teve um arranca-rabo aí com o Fernando Diniz, né? O Fernando, ele estava muito nervoso depois do jogo, ele já tinha se exasperado antes com outra pergunta também simples. Depois eu fui às redes sociais, pedi desculpa ao torcedor, que é para quem a gente serve, porque o torcedor não quer ver bate-boca em coletiva, e não foi um bate-boca, que o áudio não capta o que eu disse, eu apenas interrompi ele, o que nunca tinha feito em 10 anos de carreira, apenas interrompi para dizer que não era aquela pergunta, não era aquela premissa que ele estava partindo para responder. Eu não tinha dito que a culpa era dele de forma alguma, eu só queria entender qual era a opção, porque ele não tinha mexido naquele momento, porque a conversa que ele teve com os auxiliares fora do campo chamou muito a atenção de quem estava na tribuna de imprensa, que fica bem em cima em relação ao banco de reservas. A gente conseguiu ver que eles estavam conversando, tendo um debate, enquanto o Ener Valencia era atendido depois da expulsão, com o jogo ainda parado, e aparentemente eles decidiram não mexer, o que é uma opção dele justa, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser com o time. Eu só perguntei, e é para isso que serve a entrevista coletiva, né? É bom a gente sempre frisar para que serve a entrevista coletiva, não é para a gente brigar, não é para a gente xingar o treinador, não é para o treinador xingar a imprensa,
é para o torcedor ficar sabendo das ideias do treinador para o jogo, o que ele achou do jogo, o que ele esperava que fosse acontecer, o que aconteceu. Era a minha vontade saber o porquê daquela opção de não mexer na hora da expulsão. Ele não respondeu, na verdade, depois ele acabou respondendo e deu uma resposta muito boa quando se prestou a responder a pergunta. Disse que a opção dele foi para mexer no intervalo, porque ele achava que era pior colocar um jogador frio naquele momento do jogo, o que faz sentido, mas, enfim, cabe aí ao torcedor analisar se fica bom ou se fica ruim, jogar com 4 atacantes na frente, só 2 jogadores no meio, improvisar o atacante temporariamente como lateral, e o gol surge por aquele setor. O cruzamento surge com muito espaço do René para o Arias, que, embora treine naquela posição em algumas situações, não é um marcador, é um atacante, joga com a bola, sem a bola ele tenta contribuir, mas não estava ali, estava ali só para fechar o espaço, não estava ali como um jogador com cacuete da posição, como é o Guga, que entrou bem no jogo e vai ser titular amanhã, para resolver o problema da lateral depois de uma expulsão. Acho que naquele momento o Fluminense acabou ficando um pouco desguarnecido na defesa. Ele entendeu que não foi isso, ele acha que não foi esse o motivo do gol. Tudo certo, não tenho nenhum problema com ele, muito pelo contrário, tenho muita admiração e carinho por ele. Já cobriu o Fluminense quando ele estava aqui em 2019. Tive sempre uma boa relação com ele e não vejo nenhum motivo para a gente não seguir com essa boa relação. Só para a gente encerrar e te liberar aí, o que se fala mais no Rio de Janeiro a respeito de uma comparação aí na história com o Internacional? O Fluminense já eliminou o Inter de uma Libertadores da América, aliás, era Dorival e Abel, né? O Abel no Fluminense e o Dorival no Internacional, né? O Fluminense perdeu uma Copa do Brasil aqui, saiu reclamando da arbitragem do José Aparecido de Oliveira, que já faleceu há pouco tempo, faleceu esse ano ainda, o José Aparecido, que teve que desembarcar do avião porque os caras do Fluminense iam bater o brim dele aqui e ele teve que desembarcar porque o comandante disse assim, ó, não tá para todo mundo ficar e só tu viajar, então é tu que vai sair. Tiraram o juiz de dentro do avião. E tem aquela situação de 75 que nós revivemos há pouco aí, com os gols do Lula e do Carpegiani, o Internacional ganhando da Máquina, que tinha o Rivelino, o Caju, Carlos Alberto Torres, Félix e outros que tais. Mas o que mais se fala no Rio de Janeiro a respeito dessa comparação? Acho que, infelizmente, retoma um pouco esses grandes times, esses grandes embates. Hoje se fala mais, eu acho que na Copa do Brasil de 92, até porque anos depois, o Pinga, que foi o jogador que sofreu o pênalti, admitiu que ele não sofreu um pênalti antes de falecer. O José Aparecido também tinha dito que ele errou naquele jogo, como errou em outros momentos. Acho que faz parte do futebol. Hoje em dia a gente tem o VAR para corrigir, naquela época não tinha. São coisas que fazem o futebol ser tão apaixonante como é. Acho que se fosse justo já tinha deixado de ter graça há muito tempo. Fala-se muito dessa Copa do Brasil, que foi uma ferida muito aberta, dolorida para os tricolores no Rio de Janeiro. Foi uma derrota sentida, principalmente pelo jeito que foi no final. Esse jogo de 75, o Internacional também tinha um grande time, não à toa acabou campeão brasileiro. Ficou um gosto um pouco amargo pelo Fluminense, que montou um grande time, um dos maiores times da história do clube, não ter conquistado uma competição ainda maior, mas aquela época a gente tem que pontuar também, sempre contextualizar para a época, para a gente não ficar lendo o passado com os olhos de hoje, que o estadual valia muito. O Fluminense foi bicampeão do estadual, que era muito forte no Rio de Janeiro naquele momento, conquistou 2 títulos em sequência contra 2 grandes rivais, com grandes jogadas, com momentos que ficaram eternizados no futebol mundial, como o elástico do Rivelino, no Alcir, agora não lembro se foi no Alcir, mas eu acho que foi no zagueiro do Vasco, e ficou eternizado, foi uma conquista muito importante. É um time icônico da história do Fluminense, enquanto o time de 92 era só um time que era um time formado ali às pressas, com alguns jogadores veteranos, outros jovens, muitas apostas, um momento de vacas magras do Fluminense. Então, o Fluminense, se fosse campeão em 92, ia ser muito mais inesperado do que em 75. Acho que o Fluminense não conseguiu vingar ainda, mesmo tendo participado do rebaixamento internacional em 2016, mesmo tendo eliminado o Inter da Libertadores de 2013, o Fluminense não conseguiu vingar esses 2 jogos, mas tem a oportunidade de fazer isso amanhã. Vamos ver se o Fluminense vai pensar nisso. Acho que não. Ontem o Felipe Melo, na chegada do hotel, disse que o passado não pesa para esse elenco, seja o time de 2008, que foi vice-campeão, ou outras equipes não pesam, tem uma responsabilidade clara por representar o Fluminense.
mas não pesa nos dias atuais. Acho que o Fluminense entra apenas focado no jogo, esquecendo a história, deixando para trás. Isso fica para a gente retomar antes e depois do jogo. Muito bom. Caio Blois, jornalista do portal Trivela, muito obrigado pela excelente colaboração com a gente aqui e disponha também. Sei que você já tem uma parceria com o nosso produtor aqui, apresentador Bruno Soares, então obrigado pelo carinho de sempre aí. Eu que agradeço o convite. Fica também o convite. Amanhã na Trivela temos 2 especiais justamente sobre esses jogos especiais que vocês citaram agora. Eu vi que tu tá com tudo na ponta da língua. Valeu, um abração. É legal quando o jornalista jovem se atualiza para falar de coisas históricas, né? E de improviso. Aí vê que o cara está conhecendo a matéria. Porque às vezes a gente tem que começar a bater no cara dizendo um pouquinho, para um pouquinho que tu não sabe do que eu estou falando. Então tá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu contar a história. Né? Mas o time que tinha o Fluminense era tão bom quanto o do Internacional. Claro, o Félix, por exemplo, era tão famoso quanto o Manga. O Manga era mais goleiro. Mas o Félix era campeão da Copa de 70. Né? E o Manga ainda não tinha título nacional. Teve aquele, depois teve 76, depois ganhou estaduais com Curitiba, com Operário, com Grêmio, né? Jogou no Equador, jogou até os 45. O Manga, que agora o Fábio vai repetir jogando lá. Mas depois vamos sabatinado bastante, doutor Alfonsin. O doutor Paulo Calef tem horário. Então, agora, não pense que ficou pouco tempo para o senhor, ficou bastante. Eu justamente quis colocar as outras atrações para não misturar os assuntos. O senhor está satisfeito com o que está vendo do Grêmio? O senhor está fazendo falta lá dentro? Algumas coisas poderiam ter acontecido diferente. Eu quero que o senhor analise da sua saída para cá, agora como espectador. Tudo bem, Rec? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Pedro. Saudação a quem nos assiste, especialmente nação gremista. É muita pretensão fazer uma valoração que a minha saída possa ter ocasionado alguma rota diferente dos resultados que o Grêmio poderia ou não obter, que não tem essa pretensão. Mas o senhor chamou a atenção pelo lado positivo. Eu sei que teve que procó e tal, que o senhor sempre tem. Futebol é para isso também, né? É para resolver as questões, né? Eu tenho tido uma postura, de evitar conflito. Eu tenho bastante tranquilidade do trabalho que eu desempenhei na função de vice-presidente de futebol do Grêmio, como cabeça de uma grande equipe, de uma grande engrenagem. Eu não trabalhei sozinho lá. Isso é uma coisa que eu busquei fazer, e enquanto eu tiver a oportunidade de participar da política do Grêmio, eu irei sempre grifar isso, que se valoriza muito pouco os profissionais do nosso clube. Ficamos nós, os agentes políticos, sempre com a imagem de sermos os especialistas, os conhecedores, os que promovem as contratações, e muito pouco se dedica espaço e o devido reconhecimento a quem está há muito tempo trabalhando. Eu costumo dizer que o principal legado que eu deixei, ainda que isso incomode, e ainda que algumas últimas manifestações que têm chegado ao meu conhecimento busquem querer distorcer isso, meu principal legado lá, dentro do Grêmio, foi justamente a relação que eu estabeleci com os profissionais do clube. Isso ninguém vai tirar, isso não vai ser entrevista concedida por quem quer que seja, de maneira até, digo, infantil, que vem sendo aí divulgado. Tu sabes bem do que eu me refiro, mas aí é a postura de cada um. Eu jamais vou ser ingrato a nenhuma pessoa que me auxiliou em qualquer circunstância ou momento da minha vida, e não vou desacreditar o trabalho de ninguém para valorizar e tentar dar mais holofote a quem quer que seja, e como se tem buscado fazer. Pois é. É até interessante a gente falar sobre isso, né, doutor Afonso? Sobre a mecânica das coisas num clube de futebol. Porque esses que não aparecem, né, até que ponto eles têm
poderes de influenciar na escolha de A, B ou C que vai ser contratado, que vai ser dispensado, que houve um equívoco, enfim, né? Que deixa eu dar um... Pode, tá liberado aí, doutor. O Calef, eu já disse isso para o presidente Guerra também, ele participou talvez da contratação mais importante da história do futebol gaúcho, né, como contratação, né, do Luiz Soares, porque se nós lembrarmos, o Internacional foi um clube vice-campeão brasileiro de 2022 e o Grêmio vindo de um rebaixamento, né, e ali se quebrou um ciclo muito importante. E talvez já em início de temporada houve uma modificação dessa gangorra que nós temos. O Grêmio foi muito rápido. Justamente por um trabalho, e aí o Grêmio financeiramente não vinha bem, então teve que ter muita inteligência, os gestores do qual o nosso Paulo Calef tinha um protagonismo muito importante à época, né? E não foi só o Soares o contratado, o Cristaldo e também... E o Carbajo. E o Carbajo, né, como destaque, entre outros. Eu estou falando aqui das que eu me lembro, aqui das principais, que houve uma modificação dessa gangorra, então, o que demonstra a qualidade, além de toda essa entrega que o Paulo Calef teve durante a gestão do Grêmio, teve também essa modificação. E aí, botando uma pimenta, talvez seja um dos responsáveis hoje pela campanha do Internacional na Libertadores. Porque sem o Soares não haveria o Valência. É verdade. Né? E sem o Valência, certamente o Internacional não estaria no momento atual. E a sua frase é perfeita pelo seguinte, não ir lá e diz, vamos trazer mais um centroavante. O Inter já tinha trazido 5, 6. Sim. O Inter escolheu o centroavante. Nem sabia se seria possível. O presidente viajou para lá, eu imaginando agora, né, que ele não sabia o que poderia vir de resposta do Valência. Não sabia qual era o clima dele com o clube, se ele realmente ia querer voltar para a América, né, com outras necessidades, com outras possibilidades que ele ainda tinha lá. Ele era um goleador no ano, era uma coisa muito difícil. Mas o que deu coragem para o Inter foi a coragem que o Grêmio teve. Foi, sem dúvida alguma. Foi uma resposta. Tira a coragem do nada. Querendo ou não, foi uma resposta à contratação de Soares. Uma resposta muito feliz, né, da direção internacional, porque efetivamente é um jogador, se tu olhares o jogo do Fluminense no Rio de Janeiro, e eu estive lá no Maracanã, foi um jogador absolutamente letal para o jogo, né? Apesar de não ter feito gol nesse jogo do Rio de Janeiro. Mas ele incomodou muito a zaga. O Nino, que é um zagueiro sério, se incomodou tanto com o Valência que ele já estava tentando bater. Não, a expulsão do Samuel Xavier foram 2 vezes no Ener Valencia, mas foi quase uma resposta de desespero da defesa do Fluminense, que o Fernando Diniz deixou a zaga descoberta. Completamente. E então deixou no embate individual com um jogador que parecia uma pantera. Ele pega aquela bola e parece que é o problema do zagueiro tirar, não é? Ele vai passar, o problema do zagueiro como é que vai solucionar? E a minha mãe dizia, né, doutor Calef, que a verdade dói. Ele avançou no Caio Blois, agora o Bruno me refrescou a memória, eu estava comentando o jogo, da pergunta, por que deixou tão exposta a defesa, né? E por que quando um jogador foi expulso, não repôs imediatamente? A primeira bola que sai para fora, tu substitui. O juiz até para o jogo para tu substituir, né? Não, e estava claro que o Fluminense iria tomar um gol no primeiro tempo, porque era tamanha as oportunidades que se sucederam, que estava claro que o Fluminense em algum momento ia sofrer o gol, e efetivamente sofreu, talvez. E ainda, quando foi expulso o Samuel Xavier, o Haroldo me chamou e disse, agora o Inter vai jogar o segundo tempo, 11 contra 10. Eu disse, por que o segundo tempo? Ainda tem um bom tempo no primeiro tempo. Sim. Se viu que o Fluminense estava com medo, estava indo para trás para não tomar o tal do gol e tentar sair com 1-0. Aí o Inter empatou e fez um gol cedo no segundo tempo. Por isso, não sei qual é a sua opinião, o Inter poderia ter matado o jogo lá. Sem dúvida. Teve um momento da expulsão, ela desestabilizou a equipe do Fluminense. Eu respeito o modo do Fernando Diniz armar todas as suas equipes, o que ele tem praticado nesse time do Fluminense não é algo aleatório. Vamos dizer assim, a política de trabalho dele é desde o Audax. Não me agrada, porque tem determinados momentos, como um jogo de semifinal de Libertadores, que não pode um volante sair conduzindo a bola de dentro da área, como se não me falha a memória, foi o Diego fez, ele pega e sai pelo meio
dos atacantes do Internacional, perde a bola ali, é gol. Não me agrada isso, mas é Paulo, uma forma para os adversários é uma bênção, né, de certo momento, porque se nós pegarmos a maior goleada da história que o São Paulo sofreu no Morumbi, foi aquele jogo contra o Internacional de 5-1. Por mim, eu não tenho problema nenhum. Não, mas digerido não é no caso de ficar odioso ou não perdoar, né? Porque era um projeto para ser conduzido todo mundo junto. Nesse sentido. Eu não tenho que perdoar nada, porque não me senti em nenhum momento prejudicado. Já me manifestei a respeito disso. O presidente Guerra ele foi eleito pelo voto do associado, ele tem legitimidade para adotar quaisquer decisões que ele entenda que é o melhor para o clube. Se ele achou que a minha saída representaria alicerçado, firme, forte, até mesmo para que o torcedor abrace as suas equipes, é um futebol e um ambiente saudável dentro do vestiário. E isso nós tínhamos. Isso eu posso assegurar. E convido a quem quiser tratar comigo publicamente, olho no olho, de vir dizer que o ambiente do departamento de futebol do Grêmio era ruim. Então, o que se teve foi uma decisão de âmbito político, que eu não discuto ela. Como eu disse, ela é legítima. As circunstâncias pessoais não me foram ditas. O presidente fez uma ligação às 23 horas para o meu celular, me comunicou, disse algumas coisas, mas nada que avançasse, talvez seja aquilo que ele chamou de desalinhamentos. Talvez um dia, se ele quiser conversar comigo, ele me explique o que são os desalinhamentos. Mas também não estou nem um pouco preocupado com isso, estou na minha posição de torcedor, voltei para o meu lugar de assento na arena, vou a todos os jogos. E o que os torcedores lhe dizem? É gratificante, o carinho que eu recebo, seja pessoalmente ou nas redes sociais, do torcedor do Grêmio, que identificou, acredito eu, uma pessoa que não só buscou com unhas e dentes defender o clube, mas que dedicou o seu tempo em fazer o melhor possível num processo difícil de reestruturação. Como bem disse o Pedro, nós vínhamos de uma Série B e isso não é fácil. Hoje isso daqui a pouco pode passar batido, mas é um Grêmio que chegou numa semifinal de Copa do Brasil, que tem amplas possibilidades de conseguir uma vaga direta para a Libertadores da América do ano que vem e também, por que não, até com essa oscilação que o Botafogo parece estar ingressando, daqui a poder também disputar o título, ainda que difícil pela dificuldade não só da vantagem de pontos do time carioca, mas que não é apenas o Grêmio. Nós temos outras equipes que estão ali num mesmo cenário de pontuação que o nosso, mas está completamente aberto. A notícia a partir do resultado de ontem do Botafogo é que o Campeonato Brasileiro novamente está aberto. Porque era um final de semana para o Botafogo recuperar um pouco do fôlego, não, ele perdeu mais um pouquinho do fôlego. Doutor Calef, onde é que entra o Grêmio nessa decisão do Internacional de amanhã? Que peso tem na vida do Grêmio o que o Internacional pode encaminhar amanhã ou se desencaminhar amanhã? Não vejo uma relação direta, não creio que nesse momento o Internacional, seja os seus torcedores, jogadores, comissão técnica e dirigentes estejam mentalizando o Grenal. Acredito que todo o foco está direcionado para o jogo de amanhã, como se fosse ao contrário o Grêmio. Posso dizer que se eu fosse vice-presidente de futebol do Grêmio, nós tivéssemos um compromisso por uma semifinal de Libertadores, eu não ia estar nem um pouco preocupado com o Grenal do domingo. Mas essa é a minha forma de pensar. Os efeitos que
o jogo de amanhã pode trazer ou não, aí é futurologia. Não tem como saber isso. E nem sempre nós conseguimos fazer essa relação direta. Pode se estabelecer, o Internacional é desclassificado, vai ser um facilitador para o Grêmio. Não tem muita lógica nessa questão, como também se o Inter passar, agora então vai ser uma situação de que vai, como né, eu ouvi hoje, não é passar o trator, mas foi uma expressão aí que um influencer do Internacional já... Decisão do presidente. Por quê? Se era tão recente, a convivência amistosa, uma campanha exitosa, no campo, fora do campo, para ganhar dos adversários políticos, o que teria mudado tão rapidamente? Essa resposta quem tem que te dar é que é o presidente. Não é que o senhor falou que houve influência política. Eu posso dizer que não foi em razão do ambiente do trabalho. Isso eu quero dizer. O senhor estava aparecendo com destaque e causou ciumeira? Eu não tenho por hábito fazer qualquer juízo de valor. É que eu fiquei curioso. Não, novamente, o que eu interpreto da decisão do presidente, e aqui até me resguardo também da coletiva do Renato após o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em Salvador, que foi o primeiro jogo após a minha saída. O Renato deixa claro, a decisão foi do presidente e eu respeito hierarquia. Eu também, enquanto vice-presidente de futebol, respeito hierarquia, foi a decisão dele, que eu posso assegurar, porque se cogita muitas coisas, aí existe uma enormidade de perfis fakes nas redes sociais, ou de pessoas mal intencionadas, com direcionamento a realizar crítica para buscar desconstruir a imagem e o trabalho que foi feito por um abnegado, que era o meu caso, eu não sou um profissional do futebol. Dediquei tempo da minha vida pessoal, especialmente, porque eu tenho 3 filhos. Não fosse o senhor, o Luizito teria vindo? Não teria vindo, isso eu posso te assegurar. Isso eu posso assegurar. Não teria vindo. E quem está lá dentro do Grêmio sabe disso. Todo mundo, inclusive o presidente. É porque na última hora tinha que consertar tudo que era detalhezinho, né? Detalhezões. Sim, eu estou dizendo que tinha muitos pequenos detalhes, né? Que no somatório eram... Então, toda hora tinha uma nova exigência, uma nova ponderação, né? Essa situação é que ela um dia vai ser tratada de uma maneira mais olho no olho, vamos dizer assim, mas eu tenho bastante tranquilidade do trabalho que eu desempenhei e do que eu tive que fazer e do quanto me desgastei, inclusive, pessoalmente, pela contratação do Luiz. Aliás, eu vi teus 3 filhos, né, lá no Cais do Porto, sensacional, né? É uma escadinha, né? É uma escadinha, eles estão sempre comigo e participaram muito desse processo aqui da minha atuação no Grêmio, se envolveram bastante, eram figurinhas carimbadas no centro de treinamento. Eu costumo dizer que eu quero que o meu pequeno, o Gustavo, ele tenha lembrança do que ele vivenciou, porque ele não só foi nos treinos, jogava ali com os jogadores, participava de conversas com o Renato, que eles têm muito carinho, falam até hoje com o Renato, mas ele foi no ônibus do Grêmio para jogo, participou de pré-eleção, tirou foto no vestiário após a nossa classificação contra o Ipiranga, no Gauchão. Então, eu digo, olha, muitas crianças gostariam de poder vivenciar essa experiência e tomara que ele guarde isso no coraçãozinho dele aí pela vida toda. Ficou meio difícil de entender. E foi um dia de um jogo do Internacional contra o Independiente de Medellín. No outro dia eu fiz um comentário, os caras ficaram bravos comigo, né? Parece que foi escolhido... é hoje mesmo, então vai ser hoje. Por que não podia virar o dia
e conversar melhor, né? Vamos debater alguns pontos e tal. Aí terminou o jogo do Internacional, não era para aplacar a felicidade do Inter que estava permanecendo na Libertadores da América, mas parecia que tinha que dar alguma resposta em cima de algum outro fato, né? Para dizer, nós estamos também atentos às nossas coisas, mas não parecia que tinha algo tão, né, que precisasse ser desmanchado. Não parecia. E aí não gostaram do que eu falei no outro dia, mas eu também não estou muito preocupado que vocês gostam, não gosto, porque é a minha atividade, né? E eu achei isso muito estranho, né? Isso é uma coisa, Rec, que eu busquei fazer e talvez, ainda que o lado da imprensa não tenha ficado muito satisfeito, mas o torcedor se viu representado, é deixar justamente de lado isso, se preocupar menos com a opinião da mídia. E aqui quero crer que jamais fui desrespeitoso, fui enfático, fui duro, como muitas vezes os jornalistas, os repórteres são, tanto nos seus questionamentos em coletiva, quanto nos seus comentários em programas, em debates, o que quer que seja. Aí você pode falar tudo o que bem entende. Agora, quando vem um dirigente, um treinador, um jogador e firma uma posição, aí se cria um estardalhaço, até nota. Veja só, até a nota ao então ex-vice-presidente de futebol do Grêmio por uma manifestação que eu fiz, como se, com todo respeito, a SEG, uma instituição que completou semana passada 78 anos, deveria se ter mais coisa para fazer do que isso, mas cada gestão com a sua gestão. O senhor voltará. Isso é uma pergunta ou é... Não, pode ser as duas ou coisas. é um sentimento teu? Não, pode ser as duas coisas. Não sei, Rec, sinceramente, não tenho nenhuma preocupação, não tenho nenhum objetivo a esse respeito. Sou conselheiro do Grêmio, me elegi agora, no final do ano, então vou continuar tendo a minha participação dentro do ambiente do Conselho Deliberativo, vou participar das questões do clube que me forem pertinentes e que eu acredite que possa contribuir, mas não tenho nenhum projeto e afirmo, talvez, apenas que não vejo perspectiva de eu retornar, se fosse o caso, nessa gestão. Isso não me parece, Rec, viável, ao menos nesse momento, ainda que se venha a construir uma postura completamente diferente, porque eu sou muito do trato pessoal. As coisas comigo funcionam muito no olho, na seriedade, na verdade e na correção. E procedimento com as pessoas, eu acredito que elas devam estar acima de qualquer coisa, seja ambiente político, institucional do clube. Eu não enxergo o Grêmio como maior que as relações humanas. O Grêmio é maior que qualquer pessoa que está lá dentro. Mas o que faz o Grêmio justamente é a relação que cada um de nós, assim como no Internacional, cria com seus familiares, com seus amigos nos jogos e até mesmo quando se tem um momento importante de um jogo, de se abraçar num estranho. Então isso é que eu chamo de relação pessoal. Isso é o que solidifica a paixão, a loucura que nós temos pelos nossos clubes e quando se tem uma ruptura do trato pessoal, isso é algo que me incomoda bastante. É uma situação, como tu bem dissesse, é fazer no apagar das luzes, outra é chamar, sentar, conversar, explicar, daqui a pouco até mesmo posicionar, olha, eu não concordo com determinada situação e eu estou te solicitando que se altere isso. Seria algo completamente pertinente e hierarquicamente plausível de parte do presidente Guerra ou de qualquer outro presidente ao tratar com o seu vice-presidente de futebol.
mas esse diálogo comigo jamais existiu. Para encerrar, porque tu já estourei até o tempo do comercial aqui, uma pergunta sobre a janela do meio do ano. Você elogiou muito a janela do Internacional, que ajeitou os problemas do time, ainda não a ponto de se salvar no Brasileiro, mas de se recuperar bem e na perspectiva de poder conquistar uma Libertadores, e as contratações do Grêmio. Acredito que a gente não possa ser definitivo, Rec. O Grêmio ele fez um movimento no início do ano de agregar muita qualidade ao seu elenco. Eu acredito que algumas contratações que foram feitas agora, nessa janela, elas não tinham necessidade de serem realizadas. Eu acredito que o Grêmio, assim como fez o Internacional, poderia ter gasto a sua energia e os seus recursos, que são escassos, em 2 jogadores, mas pareceu um pouco também que a pressão da comparação das janelas, e aqui sem qualquer questão, mas do trabalho que eu realizei no início do ano, porque naquele momento das contratações, exceto o Vina e o Natan, nós não tínhamos o executivo de futebol, que foi um tremendo ingresso, porque é um baita profissional, que é o Luiz Wagner, mas pelo que eu notei de manifestações e até algumas questões expressando particularidades aí por redes sociais, me pareceu se buscar demasiadamente dar uma resposta ao torcedor e se descuidou de daqui a pouco ter um foco naquilo que efetivamente o time necessitava, até mesmo por uma arrancada final do Campeonato Brasileiro, que ainda assim vejo e defendo muito esse grupo, não porque participei das contratações, mas porque enxergo muita capacidade técnica e de entrega desses profissionais no dia a dia. Valeu, obrigado, doutor Paulo Calef. Volte sempre e até um futuro próximo no futebol, na presidência, quem sabe, por que não, né? Presidência é que não é algo que a gente objetiva, é um conjunto de situações que elas devem ser criadas para favorecer ou não que alguém possa ter essa concessão, essa honraria. E não é o meu caso nesse momento, de forma alguma. Valeu, obrigado. Um abraço. Já voltamos. E quando eu falei no começo do programa com o Caio Blois sobre os sites de apostas, a KTO mesmo indicava que o Internacional tinha menos chance no Rio de Janeiro. E o Internacional foi lá e se impôs e trouxe uma boa condição para cá. Já falamos mais com o doutor Pedro Afonso. Já voltamos. O senhor nem pensa em Grenal, então, doutor Pedro Afonso? Semana Grenal para o senhor é só que amanhã não, amanhã à meia-noite. Nós, torcedores colorados, acho que a gente tem uma responsabilidade de estar mobilizados somente para o jogo. Não gastar energia à toa. Se a gente deixar se afetar com o Campeonato Brasileiro agora, o torcedor vai desconfiado para o Beira-Rio. Então, a mobilização é focar, é acreditar que o time da Libertadores é totalmente distinto do Campeonato Brasileiro. E tem demonstrado isso desde o Mano Menezes naquele jogo contra o Independente Medellín, que fez uma grande atuação ainda com o técnico anterior. E depois prosseguiu com o Cudê já nos jogos contra o River Plate, aquela partida, de certa forma, histórica contra o Bolívar, né? Do qual o Atlético Paranaense já tinha sido eliminado lá e o Internacional foi buscar uma vitória muito importante. E depois repetiu no Beira-Rio. Contra o Fluminense fez uma atuação, para mim, também histórica. Muitos dizem que o resultado poderia ser melhor, mas isso... também, de certa forma, é um elogio para o Internacional, né? Mas eu acredito que ficou de bom tamanho e se o Inter for efetivamente merecedor da classificação, tem que fazer o resultado em casa. E aí tem a oportunidade de confirmar no Beira-Rio amanhã e tenho certeza que vai confirmar a classificação para a final. Bom,
Daqui a pouco vamos falar sobre o campeonato da OAB, Isso. e que é um campeonato que tem muita tradição, muita história, todo mundo quer disputar e tal. É muito legal o entrosamento entre os advogados, que, de certa forma, ajudam a decidir o futuro da nação, né? Então, ali tem que ter um momento de esparecer. Ali é outra dividida, né? Exatamente. Vamos falar já na sequência. 8h15, antes de entrar no campeonato da OAB, para amanhã, o que o senhor espera do Fluminense e o que o senhor espera do Internacional? Do Fluminense, mais informação tática, operacional lá do Fernando Diniz, e do Inter, de atitude. O que você imagina? Dá para repetir o feito do Maracanã? Eu tenho dito, Rec, que eu gostaria que o Inter repetisse um pouco o jogo do River Plate, jogando com responsabilidade, mas sempre com a possibilidade, aguardando a hora correta de matar o jogo, né? É óbvio que o time talvez o Fluminense não permita, né? Eu vejo o Fluminense, o jogo do Fluminense foi como aqueles no boxe, a trocação de soco livre, né? Ninguém se protegia e acaba criando um risco, né, de tu tomar o primeiro gol no Beira-Rio. E se a gente verificar que, por exemplo, lá no Maracanã, o Internacional sofreu o primeiro gol e virou a partida no Maracanã, numa semifinal de Libertadores. Depois sofreu o gol, mas teve todo o mérito de virar um jogo, né? Mesmo que com um jogador a mais, etc., mas foram circunstâncias criadas pelo próprio Internacional. Mas no Beira-Rio eu gostaria que o Internacional tivesse um jogo mais dominado, não correndo muitos riscos, porque efetivamente o Fluminense atacou com 4 atacantes importantes no Maracanã, né? O Arias muito importante, participando também da jogada, o Keno, ele lembrou o Neymar em alguns jogos do Santos, que passava no meio do campo do Fluminense até a área para quase fazer os gols. O Cano nem se fala, fez 2 gols, e o John Kennedy também participou do primeiro gol também, de maneira importante, participou com um passe que praticamente definiu ali o gol. Então é um clube é um time que efetivamente demonstra ter muitos riscos. Aí se diz que o John Kennedy não vai jogar, que ele vai se proteger com o Alexandro, mas dessa cabeça do Fernando Diniz, efetivamente, eu gostaria de vê-lo somente na seleção agora, que eu acho que ele vai tornar a seleção um pouco mais interessante para os brasileiros, né? Se ele conseguir dar essa pimenta que ele dá, mas no meu clube eu não gostaria efetivamente de tê-lo como treinador. O campeonato está por começar, as inscrições já foram feitas. Bom, Rec, assim, primeiramente eu queria trazer um abraço para ti do presidente Leonardo Lamacchia. Grande figura. Da nossa OAB, ele fez questão aí de te mandar um grande abraço. Nós temos o nosso torneio dia 14 de outubro, as inscrições se encerram amanhã, em 7 modalidades. Futebol masculino, carro-chefe, mas temos também futebol feminino, basquete, tênis, futebol, vôlei de praia, beach tênis, que é uma febre, né? Tênis de quadra, enfim, outras modalidades que podem ser acessadas no site da Caixa de Assistência, no Instagram da Caixa de Assistência, cars.com.br. Repete para mim aí. É kars.org.br. rs.org.br. E ali o advogado pode ter acesso à maneira como ele pode se inscrever nos jogos até amanhã, que ocorrerão na PUC, dia 14. Nós teremos lá também atividades voltadas para o Dia das Crianças, para que os advogados e as advogadas levem seus filhos também. Então pode fazer a prática de esporte, e aí tem esse momento de congraçamento entre a advocacia do Estado do Rio Grande do Sul. Já foram centenas de advogados inscritos, serão mais de 600 advogados praticando esportes lá na oportunidade. Então São Leopoldo, Canoas, Novo Hamburgo, mas Santa Rosa também, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Bagé, toda a advocacia se encontra neste evento, que já é um evento tradicional. Então nós aguardamos que os advogados e advogadas da capital e do interior se mobilizem para que participem dos nossos jogos estaduais da advocacia do Estado do Rio Grande do Sul. Já tem alguma rivalidade assim, já desenhada? Muita rivalidade, futebol masculino principalmente. Já temos, inclusive, somos campeões brasileiros, né? Essa rivalidade
nos proporcionou que nós tenhamos times fortes o suficientes para ser campeão brasileiro. Então, Mas esse povo treina para ficar tão forte assim? Treina todo mês, eu acho, toda semana aí, eles se reúnem, se mobilizam para disputar tanto o torneio estadual como o torneio nacional que nos brindou aí com o primeiro título do estado do Rio Grande do Sul aí com a advocacia. Tá, mas tem categorias Master? Tem categorias, aqui no estado a gente tem, acho que a categoria única, e lá fora tem categorias, dividido em categorias. E eu acho que a nossa categoria era a categoria principal, livre, que nós ganhamos, mas tem efetivamente mais 45, 50 e outras divisões. Foi em Goiânia que nós recebemos esse título. E tem também, Rec, por curiosidade, um torneio local do qual até o Benhur Marchiori era o treinador dos delegados. Então, os juízes estaduais, os juízes federais, cada um tem sua equipe e disputam lá na Júris, ASDEP. A ASDEP é uma das participantes, do qual o time da OAB tem também a sorte ali de ter levantado vários troféus. Eu tive a oportunidade de montar o primeiro time, e aí a primeira pessoa que eu chamei foi o João Gabriel, que era o goleiro do Internacional na época, que é advogado também. Faz tempo que não vem aqui, o João era frequentador hoje assíduo. é agente também, né? Gente finíssima. Acho que trabalha com o Gilmar Veloz também. Não, ele não trabalha mais com o Gilmar Veloz, mas continua trabalhando com o Odair. Com o Odair, e teve uma carreira brilhante. E aí depois fomos chamando outros colegas aí que gostam de disputar futebol. Então tivemos essa felicidade aí de ser campeão tanto no âmbito estadual quanto na Interliga Jurídica também. Voltando a falar da decisão de amanhã e comportamento da torcida, essa embalada que deu o Internacional com o River, com o próprio Bolívar, que tinha eliminado aqui no Brasil o Atlético Paranaense, esse jogo do Rio de Janeiro, o senhor acha que é o suficiente para ter aplacado aquele sentimento de nunca vai dar, ou dificilmente vai dar, depois de Caxias, Melgar e outros que tais, né? Que eu não me filio àqueles que achavam que algum dia o Internacional... Você teve conosco lá no Japão. Sim. Né? Então, um clube que envergou aquele Barcelona maravilhoso, dizer que nunca vai dar, certamente não é o caso do Internacional. Né? Efetivamente, nós perdemos para o Caxias naquela ocasião. Nosso time efetivamente se demonstrou não ser um time... hoje, se você tirar o Aranguiz do Internacional, o Ener Valencia, o Bruno Henrique, mais duas ou três peças, o Hugo Malo, que foi contratado, o Gabriel não estava naquele elenco também no início do ano, é bom dizer. Então o Internacional tem 7 ou 8 peças hoje que não tinha naquela época. Se tu tira aquelas peças, efetivamente, o Internacional vira um time muito pobre. E aí, naquele momento também, o Depena estava mal, teve vários jogadores que não voltaram para essa temporada bem. Então foi um momento que o Internacional passou. No ano anterior, o Melgar também, fomos eliminados pelo Olímpia também, na Libertadores, que foi um momento muito ruim. Com o nosso Abel Braga, te lembra aquela época, nós disputamos, fomos eliminados pelo América também pelo Boca Juniors, né, no meio da pandemia, e depois quase viemos a ser campeão brasileiro. Essas coisas acontecem, só um é campeão, né, Rec? Então todos os outros em algum momento foram eliminados. Tem que fazer a cabeça para não achar que tudo é tragédia, né? Senão, cara... Então eu não vejo esse ambiente de algum fantasma que exista no Beira-Rio. Pode perder, efetivamente é do jogo, mas eu vejo o Internacional com confiança, a torcida com confiança. Hoje a gente vai ter ali 45 mil colorados, mais a torcida do Fluminense, e são colorados que vão representar uma nação, né? Milhões de colorados aí no estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil, que vão estar lá no estádio, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma boa festa, vamos conseguir influenciar.
Se você olhar o jogo do River Plate, ele se sentiu muito influenciado pelo Beira-Rio, porque a partida do River Plate foi horrível no Beira-Rio. Foi. O Independente Medellín foi trucidado no Beira-Rio, eles sentiram muito, tanto é que no primeiro tempo estava 3-0. O próprio América Mineiro no Beira-Rio foi 3-0 no primeiro tempo, depois se recuperou, mas também sentiu. Né? Então o Beira-Rio tem feito a diferença, depois se classificou, é verdade, mas tem feito a diferença. E eu acho que amanhã vai ser um dia que o Fluminense também, espero que sinta a pressão do Beira-Rio, o Internacional saiba se sobrepor. Muito bem. Fizemos um bom apanhado aí das duas situações, né? Esse torneio campeonato da OAB. Qual é a denominação do campeonato? É JARGS. JARGS Jogos? Os Jogos da Advocacia do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. 600 e tantos participantes? Tivemos 800. Tem torcida organizada também, não? Tem. Familiares, amigos. A rivalidade é grande. Aí um time vai saindo, vai torcendo pelo outro e tal. Então a gente reúne ali, leva as crianças, leva os filhos, e tem os tenistas, e tem o pessoal que joga beach tênis. E depois, ao final, tem uma confraternização também dos atletas no Galpão Crioulo da Ordem. A Ordem que tem sido bastante presente aí na vida da advocacia, a Caixa de Assistência também tem feito um papel importante. Tá certo. É a organização que leva à realização, né? Exatamente. E eu até, sobre a vida política do Internacional, o senhor não participa por quê? Não, eu não participo, Rec, assim, eu acho que a vida do dirigente ela é muito cruel. Se nós olharmos, Rec, aqui no estado do Rio Grande do Sul, qual dirigente de clube é benquisto hoje pelas torcidas, né? Mesmo aqueles que são multicampeões, que são muito poucos, perto da maioria, a maioria dos dirigentes, como eu disse, no Campeonato Brasileiro são 20 clubes disputantes. O Rio Grande do Sul não é campeão desde 1996, ou seja, faz quase 20 anos o último título aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quase 30. Então, o dirigente sai na rua, infelizmente, ele é chamado de ladrão, é chamado de não sei o quê, então não é uma coisa que me desperte interesse também, né? Eu prefiro ficar mais na arquibancada e podendo ajudar quando posso. Olha só a última notícia do programa. Bruno Lage, demitido do Botafogo. Olha só. Quando terminou o jogo ontem, ele aplaudiu a torcida. Do jeito que é populista o presidente do Botafogo, não ia admitir. Valeu, obrigado, doutor. Vem aí, Papo Certo com Amanda de Oliveira. Até amanhã.